Você trabalha há muitos anos no Tribunal de Contas de São Sim. Paulo. Me aposento esse ano. Ah, é? Felizmente, 36 anos. É muito tempo. É muito tempo. Os clubes passariam pelo crivo do Tribunal de Contas? Não, os clubes são todos iguais. Todos iguais. O que eu estou dizendo é o seguinte: todos têm um pequeno problema. Eles gastam mais do que eles recebem. O que não quer dizer que receba pouco. O exemplo maior que podemos ver é o Corinthians. É claro, se o Corinthians pegar uma gestão austera, em muito pouco tempo ele se recupera, ele paga as suas dívidas, isso vale para o Corinthians, vale para o São Paulo. O Palmeiras é uma coisa meio fora da curva pela situação que está. Aconteceu isso com o Paulo Nobre, né? Com o Paulo O Nobre. time estava devendo muito, ele foi e resolveu. Ele foi e pôs o dinheiro do bolso dele, né? Aliás, é um dos poucos casos atuais que pôs dinheiro do bolso dele. Mas os clubes, em geral, todos gastam mais do que podem. Mas por que eles gastam mais do que podem? Por um motivo muito simples. Os empresários dos jogadores querem o clube para fazer cada vez mais negócio. E negócio implica dizer, eu não estou falando mal do negócio, mas em contratações, mas mais contratações significam mais gastos. Então, nenhum clube está no azul, nenhum. Vamos citar dois daqui de São Paulo, o Corinthians e o São Paulo, estão com pesadas déficits. E depois, quando você fica devendo muito, você começa a fazer loucura. Por exemplo, emprestar dinheiro de empresário. O empresário de jogador de futebol vira banco, começa a emprestar. Você começa a não pagar imposto, que é um caminho natural desses clubes. Todos eles têm o mesmo problema. Não paga imposto, empresta dinheiro de empresário, fica devendo salário. Você vê que quantos jogadores reclamam de dívidas de clube. É claro que para isso você precisaria não gastar como você está gastando. Mas isso é uma coisa generalizada. Eu separo o Palmeiras aqui de São Paulo pela situação excepcional que ele vive depois do Paulo Nobre. Amanhã ou depois, se o Palmeiras não tiver o espírito do Paulo Nobre, ele volta a ser da forma como ele foi, endividado, sem jogador, lutando para ganhar título e tal. E dos outros clubes nacionais, um ou outro se salva. O Flamengo está salvando aí, mas fez uma boa equação da sua dívida, não quer dizer que ele pagou, mas ele fez uma boa equação da sua dívida, o Flamengo. Agora, os outros estão na situação que você sabe. Está aí o Vasco, está aí o Fluminense, estão os outros aí. E é curioso que tem dirigente, Flávio, que é dono de jogador. Nós temos dono de jogador, que o jogador pertence a uma empresa que o dirigente é sócio. Não dá, né? É complicado. É complicado. Como é que você vê o processo de SAF que alguns clubes adotaram? Olha, eu não sei como isso vai caminhar. Por quê? Porque a SAF, ela tem um problema no futebol brasileiro, mas tem um problema no mundo inteiro. É que nem sempre as empresas que compram os clubes são empresas dispostas à atividade de explorar aquele clube para ganhar título e fazer jogador. A boa parte delas você não sabe bem o que faz. Teve aí há pouco tempo o Vasco, né? Que foi uma SAF muito ruim, né? Se formos olhar no exterior, o Manchester United está de ponta cabeça. Tá. São SAFs complicadas, porque são SAF de dono individual. Quer dizer, o clube passa a ser de um sheik, ou de um russo, ou de um... Os italianos estão todos no mesmo caminho. Tanto que o futebol
campeonato da Itália sofreu, o campeonato da Itália não é nem mais aquele que nós conhecemos há 20 anos atrás. É um campeonato, não vou dizer de segunda mão, mas os clubes, por quê? Os clubes estão, um é de um chinês que já deu golpe em tudo quanto é lugar e está dando golpe por lá, o outro é de um, enfim, até porque não há grandes empresários italianos, né? Esse é um problema sério para o campeonato. E os ingleses, o campeonato inglês deu essa explosão nos últimos 20 anos por uma chegada de um monte de investidores, sei lá se bom ou mal, mas árabes, né? Sheiks árabes, russo que botavam dinheiro por tudo quanto é lado, mas que hoje está fazendo água, né, Flávio? Eu não sei como... tem um conhecido que acha que os grandes clubes populares do Brasil poderiam fazer uma SAF sem dono. Não é que elas sem dono, sem um empresário que vai lá e compra, mas é uma SAF que lança ações na bolsa, traz o grande público para comprar ações, o grande público torcedor daquele time, que isto pode forçar uma espécie de empresas mais democratizadas e mais afeitas ao futebol. Não sei. O Barcelona talvez seja um pouquinho perto disso. O Real Madrid não. O Real Madrid tem lá um dono. Não quer dizer que não tenha acionistas, tal. Mas talvez esse venha a ser o caminho. Agora, quando aparece um dono que compra o clube, é complicado, porque aí nós só estamos mudando de campo de problema. O Corinthians, há alguns anos, ainda com o seu Dualib como presidente, fez uma parceria com uma empresa que a gente nunca soube direito como é que era, e você foi uma das pessoas que combateu fortemente aquela parceria, que acabou fazendo água também. Foi um erro ter combatido aquilo? Aquilo poderia ter sido uma solução? O que você pode dizer? Não foi um erro, foi certo. Primeiro, é preciso dizer que eu defendi uma grande parceria, que era com a Hicks, que era uma empresa, um fundo americano, que queria ganhar dinheiro no futebol. Depois deu tudo errado para eles na Argentina, aqui no Brasil não. Mas eles entraram na área de televisão, de tudo. Mas era uma parceria profissional e que acabou sendo altamente vantajosa ao Corinthians. Montou grandes clubes, grandes times, ganhou título, foi bicampeão nacional, ganhou o primeiro campeonato do mundo, enfim, foi. Agora, a parceria com os russos, né, a tal da MSI, era uma parceria maluca, porque, primeiro, era uma parceria muito barata. Eles pegaram o clube praticamente sem compromissos de nada, né? E depois foi dando tudo errado. É preciso dizer que todos os investidores dessa parceria morreram. Todos morreram da forma mais estranha possível, né? Um deles apareceu morto no banheiro, se enforcou no banheiro. O outro dizem que foi envenenado. Enfim, era um grupo complicado, né? Eu não sou contra e não era contra você fazer negócio com empresas. Aliás, eu defendi muito a Hicks, defendi muito a participação com a Hicks. Mas é preciso preservar o espírito do clube.